A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje damos continuidade à nossa campanha Batalha Espiritual, na terceira semana Conhecendo o Inimigo. Você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais. Tá? A palavra de hoje está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 13. Bom, você também pode participar através do WhatsApp. Na descrição deste vídeo tem o link do nosso grupo no WhatsApp, onde nós postamos de segunda a sexta todos os estudos, da mesma forma que postamos o vídeo aqui no canal. Amém? Em João, capítulo 13, no verso 2, diz assim: Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Bom, esse versículo está deixando bem claro que foi o diabo quem colocou no coração de Judas a ideia de trair ao Senhor Jesus. Bom, quando a gente fala da mais poderosa estratégia do inimigo, fica difícil de classificar qual delas é, diante de tanta maldade que ele é capaz de fazer. Porém, o caso de Judas é um exemplo interessante a se tratar e ele trabalha de uma forma o que eu considero uma das piores coisas que o inimigo pode fazer. Tá? Principalmente a um seguidor de Cristo, a alguém que anda com Jesus, que é discípulo de Jesus, que trabalha na obra junto com Jesus. Para quem não sabe, o Judas era o tesoureiro entre os discípulos, cuidava das ofertas, da distribuição aos pobres, entre outras coisas. Bom, aqui nesse verso 2, diz que o inimigo colocou no coração de Judas a ideia de trair Jesus. Porém, em outros textos, nós vamos perceber, por exemplo, Lucas, ele fala que entrou Satanás em Judas. Ele diz que o inimigo entrou em Judas. Bom, ele influenciou colocando uma ideia no coração ou ele entrou em Judas? Aqui no Evangelho de João, nós percebemos que as duas coisas aconteceram. Tanto ele influenciou Judas, colocando essa ideia maligna no seu coração, como depois ele entrou em Judas. Aqui no verso de número 27 do capítulo 13 de João, diz assim: Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Então veja que durante muito tempo, porque isso não é da noite para o dia, mas durante muito tempo o inimigo vem, ele planta essa ideia no coração de Judas e ele vai regando a ideia dia após dia, até que essa semente começa a germinar, começa a crescer e amadurecer. Quando a ideia já está formada, então, por fim, o inimigo entra na vida de Judas. A pergunta é, se a ideia já estava formada no coração de Judas, e se Judas já tinha a plena intenção de trair o Senhor Jesus, então por que ainda o inimigo entrou na vida dele? Ora, o inimigo não poderia deixar ele fazer sozinho? Agora você já assumiu a ideia de trair Jesus, então pode ir. O inimigo não poderia deixar ele agir sozinho? Por que o inimigo ainda entrou em Judas? É muito simples. O inimigo entrou em Judas porque Judas não imaginava, não sabia exatamente o que iria acontecer nas próximas horas, depois que ele traísse o Senhor Jesus. Então ele não tinha ideia, porque quando você pensa em fazer uma coisa, no pensamento tudo é muito simples. A ideia é muito simples, é muito fácil. Talvez Judas imaginou que eu vou lá, aviso os caras, eles me dão o dinheiro e eu vou embora. Talvez Judas imaginou que seria simples assim, mas a execução da ideia, principalmente uma ideia maligna, uma ideia para o mal, é muito complexa e também dolorosa. Tá? Então Judas não imaginou que ele precisaria guiar os soldados até o esconderijo do Senhor Jesus, o local de intimidade, onde Jesus passava as madrugadas em oração com os seus discípulos. Judas não imaginou que teria que se unir a um grupo de pessoas ali com armas
né, com armas ali para prender Jesus como se Jesus fosse um bandido perigoso. Ele não imaginou que ele teria que beijar o Senhor Jesus para identificá-lo e entregá-lo aos seus inimigos. Então, a ideia em si, eu vou trair Jesus, ela é muito simples, como qualquer pensamento pecaminoso. Tem algum pensamento de pecado na sua cabeça? Parece muito simples, né? Eu vou lá, faço, pego, ganho o que eu preciso e pronto. Parece muito simples, mas a execução vai exigir muito mais maldade de você que de repente você não tem. A execução desse plano de trair o Senhor Jesus vai exigir que a pessoa tenha uma maldade, uma malícia, uma crueldade tão grande que não é normal de um ser humano. Você já viu, por exemplo, coisas acontecendo, notícias no jornal de atrocidades acontecendo, e você olha e fala, mas como que pode um ser humano fazer isso? Você não consegue acreditar que alguém tenha coragem para fazer isso. Então, esse é o motivo pelo qual Satanás entrou em Judas. A ideia já estava plantada no coração dele, eu vou trair Jesus. Só que ele não sabia que teria que ser muito mais cruel do que isto para executar esse plano. Então por isso Satanás entrou na vida dele, para lhe dar coragem, para lhe capacitar a fazer o mal. Porque ele de fato iria precisar, como precisou, de muita coragem para trair alguém que só bem lhe fez. Fazer mal a alguém que só faz o bem. Ele precisaria de muita coragem para se unir ali com aquele grupo de soldados, de guardas armados para prender Jesus como se Jesus fosse perigoso. Ele teria que ter muita coragem para chegar até Jesus como amigo. Jesus chama ele de amigo. Chegar até o Cristo como amigo e depois apresentar-lhe os inimigos. Ele teria que ter muita coragem para se aproximar, beijar Jesus no rosto e imediatamente esfaqueá-lo no coração. Então, muita coragem, muita maldade, muita crueldade. Então, por isso Satanás entrou na vida dele. E só foi possível o inimigo entrar na vida dele porque a ideia já estava plantada, já tinha amadurecido, a tal ponto que esse plano maligno de trair o Senhor Jesus já tinha tomado conta de Judas. Ele colocou isso como propósito de vida, como uma coisa que ele tinha porque tinha que fazer para que o mundo fosse melhor. E eis aí a mais poderosa estratégia de Satanás, do meu ponto de vista, claro. Para mim isso pode ser classificado como a mais poderosa estratégia do inimigo. Qual? A estratégia de plantar uma semente, um plano maligno, diabólico, que dura por vários anos. Plantar uma semente e ir regando ali dia após dia, mês a mês, ano a ano, até que essa semente, que é uma ideia, começa a crescer, começa a amadurecer e começa a dominar a pessoa, de maneira que a pessoa acredita que esse é o seu propósito de vida. Ela começa a acreditar que foi para isso que ela veio ao mundo, para fazer essa maldade, e não somente isso, começa a pensar que aquilo que ela está fazendo é o certo, é o correto, não tem nada demais, não é pecado. Então eis aí a maior estratégia do inimigo, fazer você pensar que o pecado não é pecado, fazer você pensar que o seu propósito de vida é ser assim. Eu quero dizer para você, na autoridade do nome do Senhor Jesus, você não nasceu para fazer o mal aos outros, você não nasceu para fazer o mal a você mesmo. Tem gente que pensa que o propósito da vida dele é a prostituição. O propósito da vida dele é ficar largado nas drogas. Não é. Você não nasceu para isso. Isso foi uma semente que o inimigo plantou, uma ideia que ele veio regando e amadureceu, e hoje você acha que tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tem saída, tem esperança, tem solução em Jesus Cristo. Glória a Deus. Não tem que ser assim. Isso é uma estratégia poderosíssima de Satanás. E não somente isso, a pessoa tanto acha que isso é um propósito da vida dela, é algo que ela tem porque tem que fazer, como também pensa que isso é correto, que não tem nada demais, que isso não é pecado. Sabia? O inimigo faz as pessoas pensarem que o pecado não é pecado. Lá em Gênesis 3 foi isso que ele fez com Eva. No versos 4 e 5 ele diz, não, certamente não morrereis, ninguém vai morrer, você não vai morrer. Não, você vai ter os olhos abertos, você vai ter conhecimento do bem e do mal, você vai crescer, você vai ser poderoso igual a Deus.
Então ele faz parecer que não é pecado. Ele tentou fazer a mesma coisa com Jesus no Monte da Tentação. Transforma essas pedras em pães, afinal você está com fome. Deus não vai negar comida ao seu filho, se você é filho de Deus mesmo. E isso, se Jesus fizesse, seria um grande pecado, porque ele tinha que morrer como homem e não como Deus. Ele não veio aqui para usar os seus poderes de divindade, né? Mas ele tinha que ser 100% homem para se entregar por nós, até porque Deus não morre. Então, seria um grande pecado, mas ali parecia inofensível no momento. Então veja que essa é a estratégia do inimigo, e ele está até hoje plantando semente no coração das pessoas, fazendo com que eles pensem que nasceram para a maldade, nasceram para o pecado, nasceram... Hoje tem pessoas que falam assim, não, eu nasci para ser homossexual, eu nasci para ser isso daí, pronto. Não, querido, não, isso não é isso, você não nasceu para isso, você não nasceu com isso não é seu propósito de vida, isso é uma semente que foi plantada há muito tempo, tá? E agora você acha que tem que ser assim. Não precisa ser assim. Há esperança no Senhor Jesus, né? Pelo poder do sangue de Jesus, da sua palavra, é possível se libertar de todas essas coisas. Se você crer que Deus é a verdade, que Cristo é a verdade, que a palavra dele é a verdade, e quando a palavra diz que uma coisa é pecado, você perceber que isso é pecado, que você está ofendendo a Deus, e ao perceber que você está ofendendo a Deus, você começar a se arrepender dos seus pecados, ainda há perdão, ainda há chance e oportunidade para você, para todo aquele que crer, né? Porque todo aquele que nele crê não será confundido. Louvado seja Deus. Então que a gente possa vigiar e tomar muito cuidado, porque o inimigo está até hoje dizendo para muita gente, isso não é pecado, isso não é pecado, isso não tem problema, pode fazer, pode comer o fruto, pode comer pão, pode fazer. Temos que vigiar e tomar cuidado, queridos. Como disse Pedro, o diabo, vosso adversário, está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Tá? Você querendo conferir o texto dessas mensagens com todas as referências bíblicas, você pode acessar o nosso site pregadormanassés.com. Pesquisa lá dentro, Batalha Espiritual, vai trazer todas as mensagens dessa campanha para você, tá bom? Tudo que a gente falou desde o começo até aqui, todos os estudos bonitinhos, você pode pegar, você pode pregar, você pode ensinar, você pode fazer essa campanha na sua igreja, fica à vontade, deixa Deus usar a sua vida. Você querendo aprender mais, aprender a pregar a palavra de Deus, vem estudar com a gente, acesse clubedepregadores.com.br. Que Deus te abençoe.